hoje é dia da Eliane e eu já vou trazer a Eliane para cá. Aqui no YouTube ela já está comigo. Só para a gente fechar aqui, bom dia, Mari. Eliane, seja bem-vinda, tá? A gente vai se adaptando aí aos pouquinhos. Que bom que você está aqui. Se apresenta aí para o pessoal. Quem é a Eliane? Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane. Eu sou filha de Geraldo e Delaé Gasparim. Sou mulher. Sou esposa do Jacir Pradella. Sou casada com ele há quase 25 anos. Sou mãe de 2 meninos, do Murilo e do Maurício. Sou empresária. Eu e o meu marido temos uma empresa de transporte. E agora, mentora de mulheres. Nossa, quando a gente fala assim, parece que é simples, né, Eliane? Você passou tudo isso. Eliane, conta um pouquinho para o pessoal, assim, a história dessa mulher que foi estudar depois de adulta, né? Que buscava muito e um dos sonhos, acompanhando a tua história, o grande sonho da tua vida sempre foi estudar, deixar a tua marca, deixar o legado. Conta um pouquinho, assim, como é que é essa mulher aí que veio do interior e que construiu tudo isso. Então, eu nasci e me criei no interior, trabalhando na roça com meus pais. Não teve a oportunidade de estudar, eu estudei só até a 4ª série do ensino fundamental, por morar longe da cidade e N motivos, né? Mas o meu sonho sempre foi estudar, ter uma profissão, como se diz, não que eu não tivesse, né? Quando eu casei, eu fui morar, então eu e meu marido moramos 14 anos junto na mesma casa dos meus sogros. Ali nós tivemos 2 filhos, o Murilo e o Maurício, e também nós trabalhávamos no interior, né? Era com criação de suínos, né? Na agropecuária. Mas aquele sonho latente nunca parou de bater dentro de mim, né? Eu sempre falo que tudo que eu faço, tudo que eu fazia, mesmo eu fazia com amor, não importasse o que eu fazia, né? Eu sempre me dediquei ao máximo tudo que eu fizesse, que eu fizesse com amor, mas eu queria algo mais. Aos 32 anos, então, surgiu a oportunidade e eu consegui retomar os meus estudos e acabei, então, me formando no ensino fundamental, no 2º grau, e aí depois eu parti para cursos, né? Morando lá no interior mesmo, com todas as dificuldades do interior, né? Lá no interior a gente sabe que existem muitas atividades, né? Não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. E o trabalho não era pouco, porque eu precisava ajudar o meu marido, né, todos os dias na produção e cuidar da parte da casa e cuidar dos filhos. Eu tinha minha sogra que me apoiava também, meu sogro também na época, né? Mas enfim, a função de mulher era extensa, né? Mas eu não desisti mesmo por isso, né? Eu fui, então, o ensino médio fundamental foi ali na cidade de Chavantina mesmo, mas o primeiro curso eu fiz numa outra cidade a 60 quilômetros dali. Eu precisava, era na sexta à noite e no sábado o dia inteiro. Então, assim, eu tinha que ordenhar as vacas às 3 da tarde na sexta-feira, para depois andar mais uns 10 quilômetros de estrada de chão, pegar um ônibus para ir para Xanxerê fazer o curso na sexta. Chegava meia-noite, nas 4 da manhã eu acordava para ordenhar de novo, porque o curso começava às 8 no outro dia, no sábado. E assim foi, eu não desisti. E para mim aquilo era uma realização, né? Essa foi a história do meu primeiro curso, né? E aí depois, nesse meio tempo, a gente já trabalhava com caminhões, né? Lá na granja mesmo. Surgiu a oportunidade, o sonho do meu marido de montar uma empresa. Então a gente começou a investir, né, mais também nesse ramo, e a gente se mudou para Xaxim nesse meio tempo. Então aqui em Xaxim eu fiz a minha tão sonhada faculdade de ADM e me formei, né? Então, e só que dali para cá eu não parei mais. Eu tinha muita, como que eu vou dizer, paixão por saber trabalhar com pessoas, porque essa foi a minha história desde cedo.
Eu sempre, desde muito nova, eu me envolvi em trabalhos de equipe. Lá no grupo de jovens, depois no grupo de mulheres, sempre foi uma das pontas de frente da organização. E eu gostava disso, né? E depois veio a empresa, que tem pessoas também. Então, quando eu acabei a faculdade, eu queria algo mais, mas eu não queria uma pós. Eu queria alguma coisa voltada a pessoas, a conhecer o sentimento, a mente, essa coisa de energia, de amorosidade. E foi então que eu conheci o Instituto IOD, né? Verdade. Então, ali também eu fiz vários cursos, né? E não parei até hoje. Não parou mais, né, Eliane? E às vezes eu vejo que quando tem-se uma dificuldade, muitas pessoas dizem assim, desistem, né? Na minha vida é difícil, eu não posso, eu não tenho como. Eu vejo muito assim, as pessoas, eu até queria fazer o curso, mas eu não tenho como, né? E muitas vezes a Eliane fez sem ter como fazer, né, Eliane? Verdade. Hoje tem uma outra realidade, mas a Eliane muitas vezes fez sem ter como fazer, né? Porque tinha, então, a questão do tempo, eu vou mudar meu horário, vou acordar às 4 da manhã para realmente conseguir fazer o meu curso, vou caminhar se precisa caminhar, né? Então, essa questão da persistência, essa questão da superação é algo que marca muito a tua história, né? Sim, eu conto assim, a gente conta o básico, mas a gente sabe que no meio disso teve muitas dificuldades, né? Mas quando a gente tem um sonho e um propósito, nada te impede, né? Então é o foco, né? Eu sempre fui uma pessoa muito focada. Graças a Deus eu sempre teve o apoio do meu marido. Ele sempre me apoiou. E então isso é muito importante, sabe? O apoio da família. O apoio da família, a gente pode fazer sem apoio, mas com apoio é mais fácil, né, Eliane? Assim, o Muito apoio mais ele nos leve. dá é muito mais leve. Acho que essa palavra, acho que é a ideal, né? É muito mais leve com o apoio de família. Então, quem tem o apoio de família aí, coloca uma carinha, quem concorda com a Eliane, que é muito mais leve em família. E falando em família, Eliane, vocês trabalham ainda em família, então conta um pouquinho para as pessoas, tipo assim, uma empresária que já tem uma empresa, né? Porque aí depois conta um pouquinho dessa empresa, da Pradella, né? E do trabalho de vocês. E ainda assim você decidiu fazer uma mentoria de carreira. Como pode isso? Se você já estava com tudo estruturado. Então, eu cheguei à minha tão sonhada faculdade de ADM, eu cheguei estou ainda hoje dentro da empresa, trabalhando no que eu sonhei ainda quando eu era criança, isso eu descobri lá na mentoria de carreira. Eu me via como líder de equipe, eu lembrei que eu me via lá quando eu era criança, e era o meu sonho em saber fazer, em administrar, mas faltava algo. Faltava água. Eu estava ali sentada na minha cadeira, atrás da minha mesa, fazendo o que eu amava, mas faltava algo. Parecia que eu tinha que fazer algo mais, mas o quê? Sabe quando a gente tem aquele pequeno vazio? Eu tinha um marido que me apoiava. Eu tinha a empresa, eu fazia o trabalho que eu apoiava no sonho dele, mas eu fazia o que eu gostava, que eu gosto ainda de fazer, né? Mas faltava algo. Então, foi que eu procurei, eu fiz ali no IOD, né, o Reiki, fez PNL, mas quando eu fui fazer o PNL, eu chamei a Vanessa, eu disse, Vanessa, eu tô com vontade de fazer mentoria. E era individual. Daí, só tinha individual, não tinha em grupo. Daí a Vanessa disse, eu falei, me dá uma ideia, eu tô assim, vamos fazer PNL agora? Aí depois veio a mentoria em grupo, né? Daí eu entrei quando eu acabei o PNL. Mas é aquela sede de algo mais. E como você comentou, Ju, não é fácil, porque eu não precisava fazer isso, porque a minha vida é cheia de atividades, né? É verdade. A gente ainda tem a granja, a gente ainda é responsável, temos funcionários, mas a gente precisa ficar. A nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então, assim, quem fundou a empresa foi meu marido e eu. O nosso filho agora tem 23 anos, está nos apoiando, temos uma secretária, mas enfim, hoje a nossa empresa de transporte ela tem mais de 40 funcionários. E assim, exige, né? Mas assim, aquele é algo mais de querer tocar na vida das pessoas. Porque empresa de transporte, muitas pessoas têm.
claro que a nossa empresa, estamos em busca de um diferencial e estamos melhorando a cada dia, né? Tanto é que no final de semana, dia 31, a gente fez um movimento de segurança e saúde aqui na cidade de Xaxim, que até então nenhuma empresa havia feito. A gente contratou uma equipe de Curitiba, veio aqui, fez todo esse trabalho, teve palestra para os homens, palestra para as mulheres, e eu fechei a minha mentoria com as mulheres ao vivo, né? Então, além desse trabalho no transporte, de empregar homens, hoje a gente tem 2 mulheres motoristas também, mas eu queria tocar a vida das pessoas, algo mais, né? Então, surgiu essa ideia dentro de mim de trabalhar com as mulheres dos motoristas, né? Surgiu essa ideia. Conversei com meu esposo, né? E falei para ele: bom, eu te apoiei no teu sonho, a gente está aqui hoje, mas eu também gostaria de fazer isso. Contei para ele a história, eu preciso do teu apoio. E ele concordou, então estamos ali caminhando juntos. E conta para o pessoal o que você construiu, que sonho é esse, né? Porque daqui a pouco você está todo mundo curioso, assim, o que você descobriu na mentoria de carreira que te mobilizou e que criou esse novo sonho, esse novo projeto? Conta o que é o projeto, conta um pouquinho para todo mundo entender. Então, o nome do projeto é Pra Dela para Elas, né? O que eu vi nas mulheres, a nossa empresa, ela tem um transporte agropecuário que as famílias, os homens, estão todo dia em casa. Mas muitos desses homens viajavam e ficavam muito tempo fora. E eu comecei a ter contato com essas mulheres e ver quão fortes são essas mulheres. Porque essas mulheres precisam ser fortes, ela não tem um marido ali do lado. E ver as dores dessas mulheres. Inclusive até separações vieram por causa disso. E às vezes esse homem ele é apaixonado pelo trabalho, às vezes é uma necessidade, mas enfim. Essa mulher ela é uma mulher muito forte, que ela tem que dar conta de tudo e ela esquece dela. Né? Ela esquece dela, ela, às vezes, por ela ser essa mulher forte, quando o marido está em casa, ela não consegue se colocar, ela não se vê, na verdade é inconsciente isso, né? Ela não consegue se colocar no lugar de esposa, do feminino, e aí começam a vir alguns atritos, o homem não tem muitas vezes o homem não tem aquele amor de voltar para casa, porque aquele ambiente está um ambiente pesado, de muita cobrança. Então, e elas principalmente esquecem de olhar para a vida delas. Eu encontrei na minha mentoria, que eu apoiei elas em 6 encontros online, eu encontrei pessoas que não tinham sonho, que não sonhavam, que isso eu não imaginava, sabe? Então, ali eu apoiei elas a voltarem a sonhar, eu dei para elas tarefas, foi feito olhado para a família de origem, olhado para o feminino, para o seu lugar do feminino, para o lugar de mãe, para o lugar de pai, de como ter uma família leve e equilibrada, né? Então, e ainda mais pensando que muitos, né, que o projeto, né, Eliane, ele é voltado para as mulheres de caminhoneiros e viajantes. Exato. Então, assim, veja, né, a Eliane, gente, ela nichou ainda para mulheres de caminhoneiros e viajantes, que o marido fica fora, né, porque às vezes a gente fala assim, até reclama do marido em casa, né, mas, poxa, imagina não ter o marido em casa todos os dias, que são outros desafios, né, Eliane? São os desafios de como aproximar esse pai da família. Exato. Como manter esse pai presente, como receber esse pai, né? Como receber este homem, como receber esse marido. Então, assim, é um desafio realmente. Assim, eu fui olhar para as mulheres de motorista através de você, sabe, Eliane? Era algo que eu não tinha caído a minha ficha ainda, né? Eu até pesquisei no Brasil se tivesse algo voltado a isso, e não tem. Pelo menos não que eu tenha encontrado. Não que a gente encontrou, né?
não que a gente tenha encontrado. Aí, essa questão eu falei só do caminhoneiro, como você me lembrou, né, Ju? É para mulheres de caminhoneiros e viajantes, porque quantos viajantes representantes, né, existem no Brasil, né? E não existe nada que olhou para essas mulheres. Então, essa mulher, ela tem que ser pai, ela tem que ser mãe, ela tem que dar conta, não importa do que acontecer. Então, eu encontrei muita dor nessas mulheres, a dor dos momentos importantes do pai não estar presente, né? Momentos de dor, de precisar tomar as decisões. Claro que existem, tem o telefone hoje, né? Hoje, né? Hoje, mas antigamente não existia. Então, de tanto essas mulheres se tornarem mulheres fortes, elas esqueceram delas, né? Então, vamos olhar, vamos voltar a essa essência do feminino. Eu tô aqui para apoiar elas, para poder voltar a olhar para elas. Elas, sim, elas precisam ser fortes. Não estou dizendo que elas não podem. Elas precisam ser, sim, quando necessário. Mas também elas vão aprender a voltar ao feminino, a voltar a ser, estar no lugar delas a cada momento. Tem um momento para tudo. Tem um momento que você precisa ser a Mulher Maravilha para dar conta. E tem um momento que você pode. A mãe é o quê? A mulher é o amor, é o aconchego, é aquele lar gostoso para esperar o marido quando chega em casa. Então, se preparar para tudo isso. E a questão da autoconfiança também, Ju. Eu encontrei muito isso, porque assim. Eu dei um nome para o meu método, né? Então, o meu método é o método Elas, né? Método Elas. Então, ali eu fiz várias entrevistas, tudo baseado com o meu estudo. Eu fiz entrevistas diretamente também, pessoalmente, com homens, não só com mulheres. O que eles esperam ao chegar em casa, né? Então, ainda eu estou nesse estudo, não parei, eu estou buscando a cada dia mais melhorar, para saber o que entregar para elas, porque tem a questão, Ju, também das formas de amar, né? Existem 5 formas de amar, e às vezes a gente acha que só a nossa forma de amar que é a correta. E aí não é só as mulheres, não são só as mulheres de caminhoneiro, né? Todo Não. ser humano sempre acha, né, que a sua forma não é até inconsciente, né? A gente acaba achando que a forma como eu expresso o amor é melhor ou é a verdadeira, né? Ao invés do meu companheiro, companheira, né, que tem outra forma de expressar o amor, né? E isso é um dos temas também que eu vou abordar, né? Então, assim, você se descobrindo, eu me descobri na mentoria qual era a minha forma de amar, né? Então, aplicar essa técnica para olhar para elas sobre as formas de amar. E também, ou elas podem estar observando e trabalhando no seu companheiro também, descobrindo as formas de amar dele, tudo se torna mais leve, você vai saber como lidar, né? Então, é uma coisa assim, família, a base de tudo, sabe? A nossa empresa é uma empresa familiar. Então, como eu e o meu marido tivemos essa empresa familiar, então eu comecei a olhar para as famílias. Se o marido, se a esposa em casa estar bem, quando o marido chegar em casa, vai refletir no trabalho. Isso a gente tem experiências dentro da empresa. Quando lá em casa não estiver bem, o reflexo vem para o trabalho também, né? Vem. E não adianta a gente querer dizer que fica lá em casa os problemas. Alguma coisa sempre vem junto, né? Sempre vem. Então, assim, a base da família, da empresa para dela é família. É uma empresa familiar. Pretende continuar com esses costumes, mas mais que isso, é trabalhar com elas também. É o método Elas. Esse método ele tem um tripé, né? Ele tem 3 grandes eixos, né, que norteiam ele, que é esse processo de mentoria onde as mulheres que essa é a realidade delas. O marido viaja a semana toda, né, Eliane? Muitos saem na segunda de manhã e voltam na sexta, no final da tarde, ou até mesmo no sábado de manhã, né? E aí, nessa tua mentoria para mulheres de caminhoneiros e viajantes, para quem está chegando agora, mentoria para mulheres de caminhoneiros e viajantes, e eu convido, gente, se você conhece uma mulher de viajante, uma mulher de caminhoneiro, indica o Instagram da Eliane para ela começar, que lá já tem conteúdo
sobre o método Elas e sobre tudo. A Eliane já tem a primeira turma formada, né, de mentoria de mulheres, já aconteceu a primeira turma, né? Já aconteceu. Mas fala um pouquinho dessa estrutura. São 3 grandes pilares, né? Sim. Os grandes pilares são: o meu primeiro pilar a ser trabalhado é o pilar eu, né? Então, porque primeiro eu preciso olhar para mim, me descobrir. O autoconhecimento transforma, eu sempre falo, né? Que às vezes a gente está escondida atrás de muita coisa. Então, o primeiro pilar é o pilar eu. O segundo pilar a ser trabalhado é o pilar casal, né? Então, o pilar eu, o pilar casal e o pilar lar e família. Então, o pilar eu e o casal vai formar o quê? Lar e família, né? Então, esses 3 grandes pilares vão ser trabalhados. Dentro deles, vários, né, nichados em várias aulas. E assim, eu tenho aqui uma lista do que vai ser trabalhado, que isso vai ser divulgado agora nos próximos dias também, mais específico no meu Instagram, né? Mas então, para vocês terem um norte, é o pilar eu, pilar casal e pilar lar e família. Quase que dá vontade, né, Eliane, dizer assim, ó, todas as mulheres poderiam fazer, né? E sim, esse método ele serve para todos, inclusive ele serve também à sua empresa, né? Então, os colaboradores, as famílias dos colaboradores da Pradella vão ser beneficiados com esse projeto, né? Já vão receber esse projeto, que esse é o plano, é uma das suas empresas, é um dos seus planos, por enquanto é o plano A, né? A mentoria vem como plano B, vem como uma marca para você deixar no mundo, como um espaço para você criar algo novo, né? Algo seu. Mas quando a gente pensa assim, a mulher de viajante, a mulher de motorista, ela passa por um diferencial que o marido está ausente, né? Ela é casada, ela tem marido, mas esse marido não está todos os dias em casa e muda, né, Eliane? Muda porque, assim, até quando você escolhe um relacionamento, você escolhe estar casada, você escolhe estar com um companheiro ao teu lado para te apoiar no que for necessário, além de ser gostoso, de você estar ali na presença, você escolhe alguém para seguir a vida, né? Aí depois vem os filhos, e a gente sabe da importância do pai, da força do pai na criação dos filhos também, né? Então a gente sabe que o pai é o quê? O pai é a força, o pai é a impulsionar, o pai é o trabalho, é quem manda para a vida. E se isso se enfraquece num relacionamento, numa família, a família não vai bem, né? Então a gente vai olhar para isso, vai entender esses movimentos, né? E vamos aceitar também, as mulheres precisam, não vou dizer assim que, porque o meu marido vai ter que parar de viajar, também não é assim, né? É o que eles... É o que ele escolheu e a gente vai estar aqui para apoiar eles também ao quê? A eles pensarem assim, quando eu chegar em casa, agora eu vou chegar em casa, minha família vai estar mais equilibrada, tudo vai estar mais leve, né? E daqui a pouco, a questão é que, assim, muitas mulheres dizem, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo, porque ele precisa mudar nisso, porque ele precisa mudar naquilo. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A mudança parte daqui dentro. Quando você muda, todo mundo ao seu redor muda, né? Talvez isso não seja uma coisa fácil e também não é uma coisa tão rápida, né? Porque, como diz a minha mentora, se você ficou 40 anos assim, agora você vai querer mudar em 6 meses, né? Mas uma grande ajuda é sempre bem-vinda e é bem mais rápido do que sozinha, né? Ju. Bem mais rápido, né? Bem mais rápido. Eliane, faz sentido para você hoje olhar para essa escolha de tu ter vivido a mentoria de carreira? Você é da turma 2, né, Eliane? Da turma 2. Uhum. Da turma 2. Cadê a turma 2? Será que as tuas colegas estão aí? Gente, mentoria em grupo é o máximo, porque todo mundo se apoia. Eu vi um monte aqui, eu vi a Tia Sara, eu vi aí a Virgínia, eu vi a Mari, eu vi várias pessoas da sua turma aqui. Então, como foi, assim... E para quem está em dúvida, será que eu faço mentoria de carreira? Será que eu não faço? O que você recomenda? Assim, como foi para você viver o processo de mentoria? E em grupo, né? Então, Ju, antes de entrar,
eu achava assim, ai, um grupo, será? Mas eu falo assim, é maravilhoso. Porque a gente tem uma mentora e está ali no grupo e é um grupo seguro, aonde todas se apoiam, né? Talvez o meu projeto não estaria acontecendo se eu não estivesse num grupo, né? Verdade. Elas ajudam a gente a ver muitas coisas, que eu sempre brinco, uma cabeça, mais que uma cabeça, sempre pensa mais que uma, né? Então, sempre todo mundo tem algo para apoiar, algo para doar. E sem contar que nós, colegas, a gente tem os bônus, né? Cada uma tem o seu trabalho que vai divulgando e a gente tem esses bônus, a Virgínia, por exemplo, talvez eu nunca teria feito uma mentoria de estilo se nós não estivéssemos num grupo, né? Então, assim, talvez eu não teria nem conhecido, porque isso não me importava tanto, e eu vi o quão importante é, né? Na escolha do nome, olhar, às vezes o que está na tua cara, a outra pessoa vê, e você não consegue ver, né? E é muito lindo, eu super recomendo, assim, eu também, não que individual não seja gostoso, é gostoso sim, também, né, Ju? Mas em grupo é muito mais. Eu digo assim, o que a energia do que acontece, que é bem isso que tu diz, assim, eu começo a olhar para o outro, a ajudar no projeto, porque quando eu faço o exercício de pensar o projeto do outro, eu também penso o meu projeto, né? Isso, Então, um exato. cresce junto com o outro, né? E o quanto isso leva todo mundo para o mais, né? Leva todo mundo para as experiências, para as possibilidades. A gente sai do nosso umbigo, né? Verdade. Que É quando a gente... muito, é muito bom. É É muito bom. assim, é meio que sem palavras, porque eu adorei. Então, e é muito legal saber que cada produto é importante, né, Eliane? Quando eu tomei consciência assim da grandiosidade do teu projeto, da mentoria para mulheres de caminhoneiros e viajantes, uau, essas mulheres elas têm dores que são diferentes das outras mulheres que têm o marido todo dia em casa. Essa dinâmica de assim, o filho vai para a cama, não vai para a cama, quando o pai chega, como incluir esse homem todos os dias nas relações, nas decisões, né? Porque às vezes o que vai acontecendo, né? Essa mulher vai se tornando tão autônoma que quase que o homem fica desnecessário. E nesse momento o relacionamento começa a ficar afetado, né? Ele desgasta, né? Porque Isso. assim, eu ouço muito, a minha vida inteira eu ouvi, né? Para que eu vou precisar de homem? Eu me viro, né? Então são essas mulheres fortes, né? Tudo bem. E tá tudo bem quem tá sozinha, né? A gente entende, foi uma escolha. Mas se vocês têm uma família, se você tem um marido, por que não melhorar? Por que não melhorar? Nossa, que lindo isso. É isso. Então, assim, nós não precisamos de um marido, nós não precisamos de uma mulher. Nós escolhemos compartilhar a vida, né? É isso mesmo. É um Porque eu escolher. acho tão lindo, sabe? A minha base, a vida inteira, foi família, sabe? Foi essa questão, quando eu tenho mais de 15 anos de experiência como liderança, né? Então, assim, nossa, e cada vez mais eu tenho certeza que a base é a família. Eu também tenho. A base é a família. E é para isso que você trabalha, para as famílias, apoiando as mulheres. Exato. Mas Apoiando. assim, como você falou, Ju, dá vontade de dizer que não é só para mulheres de caminhoneiros e viajantes, né? É verdade. Mas assim, eu escolhi esse nicho porque ninguém olhou para essas mulheres. Até hoje que nós fizemos a pesquisa, né, Ju, né? Mas se você não é mulher de viajante e não é mulher de caminhoneiro, você não está impedida de entrar também na mentoria, né? Isso. Você pode vir também. Você vai ser muito bem-vinda. Desde que queira trabalhar esses 3 pontos, né? É isso Eu, mesmo. a minha autoestima, o casal, né? Esse vínculo, eu e o casal, e o lar, Família, né? né? Então, eu já recebi vários relatos, inclusive, dizendo assim: ai, que bom que pelo menos alguém se interessou de olhar para nós,
mais ou menos assim, né? Sim. Então, assim, eu vejo, nossa, eu estou no caminho certo, porque essas mulheres querem ser vistas. Aquele herói da estrada que a gente acabou de comemorar o Dia do Motorista, e eles são heróis, porque eles São heróis. transportam o mundo. E só quem está na estrada sabe as dificuldades que eles passam. Eles passam muita dificuldade, né? Mas a mídia só viu eles até agora, né? E aquela mulher que está lá em casa com aquela insegurança, meu Deus, será que ele está onde? Será que ele está passando frio? Será que ele está se alimentando direito? Né? Então, assim, a mesma insegurança, o mesmo medo, as mesmas dores que ele passa lá na estrada, aquela mulher que está em casa, aquela companheira que está lá, está passando também. Se demora um pouco para mandar notícia, você passa meio-dia sem mandar uma mensagem, começa a ligar e não consegue falar. Ele talvez sabe lá, eu estou aqui, eu estou bem, mas é aquela mulher que está lá em casa, com os filhos, ela olha para o lado e tem os filhos para criar, e não sabe onde o pai está, se o pai está bem, se o pai está protegido, se ele se envolveu em um acidente que ele não está respondendo. Né? Então, essa insegurança que eu senti muito nelas e o medo de perder o marido, né? Então, assim, isso sempre vai existir. Eu não vou dizer, a minha promessa não é que eu vou dizer assim, eu vou tirar esse medo. Não, isso sempre vai existir. Mas a gente vai aprender a equilibrar e a lidar mais com isso, né? Porque eu adoro muito estudar o poder da mente, né? Amo, sou apaixonada, há vários anos já eu estudo. E a gente sabe que o pensamento atrai, né? Então, a gente vai aprender a trabalhar isso também, né? As horas que o que a gente precisa olhar, para o que precisamos focar. A tua mente, o teu pensamento está voltado para onde? Para a insegurança, para a dor, sim, ela vai existir, mas quanto por cento? Né? Então, assim, esse poder da energia da mente, ela vai aonde a pessoa está, não importa se ela está do outro lado do mundo. Se você vibrar na energia positiva, tudo de bom vai vir para a tua vida, não vai? Vai. É isso também que eu vou trabalhar, porque eu amo estudar o poder da mente, sabe? E eu vejo que depois que eu me moldei, muita coisa mudou na minha vida. Porque eu não é que eu não foi sempre essa pessoa que eu sou hoje, né, Ju? E é por isso que você pode ser treinadora hoje, né? Porque justamente você foi superação, você aprendeu a lidar com o difícil, né? Tipo, não deixar a mente destruir, eu não consigo, é muito difícil, nossa, a minha vida é essa e pronto. Não, você nunca assumiu, né? Você sempre disse, não, pode ser diferente, pode ser melhor, eu posso fazer mais, né? Porque assim, não foi sempre assim, não. Eu fui também uma pessoa muito negativa, uma pessoa muito vítima. Hoje eu me enxergo, mas eu escolhi mudar. Eu não aceitei isso para minha vida, né? Então também ali a gente vai trabalhar essa questão da espiritualidade. Não importa a religião que você seja, não importa em quem você acredite, mas eu acredito que todo mundo acredita em algo, né? Então, essa questão que ela é muito importante também dentro de cada pessoa, né? Porque foi através dela que eu me curei, que eu me transformei. Eliane, Com ela também. Com elas também. Viu? Quanto tempo tu demorou para lançar a tua primeira turma? Acho que foram 7 ou 8 meses, né? Foi por aí, Ju. Porque assim... É porque tu entrou em final de novembro, se eu não me engano. Outubro, novembro? Foi por ali, eu não tenho data exata, mas foi por ali. Mas eu demorei, assim, por um pouco de falta do tempo mesmo, né? Eu vou andando, a minha prioridade é a empresa, né? Como eu falo, hoje eu apoio meu marido. Teu plano A, né? Meu plano A. Então, foi andando conforme o meu tempo, né? Mas em breve, já, eu vou abrir a segunda turma, daí aberta para quem quiser participar. Vou lançar lá no Instagram e no Face.
Então, pessoal, já que a Eliane vai abrir a próxima turma, eu desafio vocês que estão aqui na live com a gente está em mais de 30 pessoas, e eu quero pedir assim, ó, se dessas 30 pessoas, cada uma conhece uma mulher de viajante, uma mulher de motorista, indica o perfil da Eliane, porque é um lugar para discutir, para falar sobre essa vida, os desafios da mulher de motorista, que ela é diferente de outros casamentos, de outros relacionamentos, né? Então, indica a Eliane. Serei muito grata. Eliane, Somos o grupo das 6 e 6, então... Família 6 e 6, Família né? Você 6 e 6. também é membro da família 6 e 6, é óbvio, né? Claro. Eliane, que papo legal, muito obrigada, assim, foi ouvir a tua história, assim, ver, Eliane, o teu crescimento, a tua evolução, ver esse projeto lindo saindo para as mulheres de caminhoneiro, né, viajantes, assim, saber que já tem pessoas que já foram impactadas, né, que já foram transformadas a partir do método Elas, né, que é o método que você criou para a mentoria de mulheres, tudo isso a partir de uma turma linda, que é a turma 2, né, do Impulsione Sua Carreira, das meninas que te apoiaram. Foi uma turma exclusiva de mulheres, né? O Impulsione Sua Carreira, gente, pode ser feito por homens e mulheres. Na turma 3 e na turma 4, a gente tem homens. Na turma 1 e na turma 2, foram turmas só com mulheres, né? Então, por isso que a gente fala no feminino aqui, mas que só tinham mulheres, né, Eliane? Só. Na sua turma só tinham mulheres. Eliane, muito obrigada. Você fecha comigo enquanto eu encerro aqui? Você fica mais um pouco? Sim, muito obrigada, Ju. Foi uma honra ser a sua convidada, ser a sua aluna, minha mestre, né, que me apoiou e ainda está me apoiando a cada dia tirar um pouquinho mais esse projeto do papel, né? Muito obrigado. E eu quero dizer para todos que estão assistindo, e eu super indico, porque desde o primeiro dia que eu conheci a Ju, eu me conectei muito com ela, né? Então, assim, as nossas almas se conectaram, eu falei isso para ela, não sei explicar o porquê, mas tá tudo... É muito lindo. É muito lindo, né, Ju? Então, assim, eu super indico a mentoria dela, tá? Não deixe essa oportunidade passar. Muito obrigada, Ju, por tudo. Obrigada, Eliane, obrigada pelas palavras. E sim, foi uma conexão, né? A gente foi, além de tudo, além de alunas de PNL, nós fomos staff de PNL juntas. Então, é uma coisa assim onde a gente vai aprendendo e a gente vai construindo, né? Eu também me desenvolvi muito nos últimos anos, você também, e a gente está sempre aprendendo, né? Beijo no coração, fiquem com Deus, uma linda terça-feira, tudo de bom para vocês. Obrigada, Eliane.